gente, começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem. Contexto Bíblico, nessa temporada estamos estudando o tema adoração, o tema mais importante da Bíblia, central da Bíblia, desde o começo até o final da Bíblia. Esse é o ponto mais importante, a quem nós adoramos, como adoramos, quem é o personagem central de nossa adoração, verdadeira, guiada, dirigida pelo Espírito Santo, em espírito e em verdade. Conversamos um pouquinho sobre isso na semana passada. De volta ao altar. Estamos aí sendo convidados, fazendo todo esse timeline aí, desde o Éden, hoje, como funciona a adoração, esse altar que tem que ser restaurado, o altar da comunhão, o altar do encontro pessoal, relacional, coletivo com Jesus, para termos uma intimidade, um relacionamento cada vez mais forte com Ele a partir do altar, tá bom? Estamos conversando muito sobre isso. Hoje teremos um tema muito importante, baseado especialmente na vida de Jesus, como é que Ele fazia, como é que era tudo isso. Eu acho que vai valer muito a pena você aproveitar esse episódio também, tá bom? Eu queria desde já agradecer você por estar aqui acompanhando a gente, e eu queria apresentar ele. Já estiveram aqui, gente, pois, bom, ele esteve aqui na semana passada. Vocês viram aqui, é de verdade, o cara tá aqui, gente. Eu já posso até morrer em paz, o cara é demais, você é maluco. Ele é líder de jovens da União Leste Brasileira, faz um trabalho incrível, um grande pregador do Evangelho, um amigo também. Tem um carinho muito especial por ele. Está conosco mais uma vez, Pastor Dudu, bem-vindo, meu brother, direto do Rio pro mundo. Obrigado aí pelo convite mais uma vez, pastor. Vamos fazer aí uma parceria bem legal. Parabéns aí pelo trabalho realizado e alegria estar aqui no Contexto, e um beijo no coração para todo mundo que está conectado conosco aí, assistindo esse conteúdo, que eu espero que seja bênção para sua vida em nome de Jesus. Maravilha, ele tá com um brother aí, né, cara? Hoje buscaram um reforço, né? Ninguém percebe ele. Viu? Hoje buscaram professor de professor. Você é louco. Master of the University. Vou apresentar para vocês o Renan, que está aqui com a camiseta do Caleb, aí, a super camiseta do Caleb. O Renan, ele é professor da Escola Sabatina dos Jovens, lá na Igreja da Parada 15, né, onde a nossa amiga Fernanda esteve aqui na semana passada também. Show. E ele trabalha no seu dia a dia, no seu cotidiano, como ilustrador. Até perguntei para ele se ele que faz as tirinhas da lição, ele falou que não é, ele faz algo maior e melhor, né? Desculpa aí. E ele também é professor de professor, então ele é meio que um cara que dá treinamento de aperfeiçoamento para os professores. Muito. Será que é fraco, irmão? É ninja, é ninja. To the best. O cara é to the best. Moleque. Aliás, já tá com a segunda pele aqui, já tá vestido aqui. O movimento começou, gente. Queremos 5 mil Calebs aí, então corre lá, dá tempo ainda. Faz a sua inscrição. Caleb Training 17 de maio. Gente, tá em cima. Muito legal. E eu conto com você também nesse grande movimento missionário. E aí, Renan, bem-vindo. E aí, pessoal, muito obrigado aí pelo convite. Eu sou o Renan. E não sou tudo isso, não. Eu sou só um pecador, como todos vocês, tá? Inclusive, como todos vocês, tá? Quem tá assistindo também, somos só pecadores. Mas agradeço a apresentação. Vim aqui já tentando me camuflar, né? Porque eu tô na mesma cor do cenário aqui. Não para chamar atenção, né? Acabei chamando mais atenção. E tô aqui, também não tô sozinho, tô com a Paulinha, né? A Paulinha é minha aluna, inclusive, na classe dos jovens lá da Parada 15 de novembro, uma pessoa que tem edificado a igreja, diretora do Clube de Aventureiros, é bênção lá. Paulinha, que bom ter você aqui. Viu? Demais, cara. Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Estou aqui de novo, desculpa qualquer coisa. E, obviamente, nós estamos ainda com o nosso chefe, o nosso host aqui, queridíssimo, pastor Fabrício. Muito obrigada, pastor, mais uma vez pelo convite. Prazer nosso, Paulinho. Eu que agradeço por você por estar aqui, tá bom? Parabéns aí pela dedicação. Nosso jovem já percebeu, né? Fernandinha é diretora do clube, ela é diretora do Clube de Aventureiros, e assim funciona, né? Os jovens dirigindo adolescentes, crianças, é assim que os ministérios funcionam na igreja, e é muito bom ter vocês aqui. Parabéns lá pela classe de jovens, é uma classe muito ativa, referência também, teremos na nossa placa de certificação lá para eles também. É uma escola padrão ali também no distrito de Guaianazes. É isso aí. Um abraço, pastor Hugo, companhia. Inclusive, um abraço pra Carlinha. Deixou o Renan vir, cara. Eu fiquei impressionado. Obrigado, Carlinha. Você é demais, viu? Você é muito forria. Vamos lá. Gente, eu queria mais uma vez desafiar você a seguir nosso material, nosso conteúdo aí no nosso canal da Paulista Leste, lá no nosso YouTube. Semanalmente, a partir do início da semana, você acompanha esse conteúdo. Vai lá no Minutagem. Até um dia que eu quero mais me aprofundar, tirar algum insight, alguma ideia. Esse conteúdo existe para isso, tá bom? Ou na sua plataforma de áudio preferida, procura lá No Contexto Podcast.
você vai encontrar também esse conteúdo. Não esquece de perseguir a gente nas redes sociais, Jovens Adventistas APL, e acompanhe os bastidores, o conteúdo, quem vai estar aqui a cada semana, e eu espero que esteja sendo útil para o seu crescimento espiritual. Um abraço aí pra galera aí, tem gente do Maranhão, gente do Pará, gente de fora do Brasil, gente do Nordeste, do Sul. É sempre muito bom poder encontrar vocês, saber que está sendo abençoado por esse conteúdo, como a gente também é, de participar desse conteúdo com você, tá? Eu queria pedir aqui o Renan para fazer uma oração e pedir aqui a bênção de Deus pra gente bater um papo aqui em torno da lição, que tá muito legal. Ora. Muito bem, vamos orar então. Oi, Pai, santificado seja o teu nome sempre. Amém. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade de fazer parte da pregação do Evangelho. Amém. Estando aqui nesse lugar para estudar a tua palavra e através das reflexões que nós fizermos aqui, o Senhor vai levar a tua mensagem para outras pessoas. Então, ilumina a nossa mente, trabalha no nosso coração em primeiro lugar e através disso o teu Santo Espírito alcance as outras pessoas. Eu te peço, já agradecido, Senhor, porque eu peço tudo no nome de Jesus e ele disse que tudo que eu pedisse no nome dele o Senhor atenderia. Então é no nome dele que eu te peço e por tudo agradeço. Amém, Pai. Amém, amém. Beleza. Gente, vamos lá. Tirinha na tela aqui, o tema da semana tá muito legal. Vão ser 2 episódios, aí começa agora e continua no próximo episódio também. A vida de Jesus no altar, parte 1. Esse, acho que, quem sabe, seja um bom momento a gente parar aqui. Cara, eu queria encontrar um modelo, um padrão de como é que eu faço para me ter um encontro com Deus todo dia, ter uma experiência de adorador de verdade. Eu acho que está aqui um ótimo modelo, único, maravilhoso para a gente poder meditar e aprender bastante sobre como é que isso funcionava na vida de Jesus, tá? A vida de Jesus no altar, parte 1, é o tema de hoje. Eu queria começar até com um texto aqui, recomendo a leitura todo do capítulo 1 de Marcos. Aliás, se quer adrenalina, se quer aventura, se quer ver Jesus em ação, lê o livro de Marcos, que você vai dar tempo de respirar. Ele chegou a exaustão, gente, a tal ponto de dormir no meio da tempestade, tanto que ele veio para servir e abençoar as pessoas aqui neste mundo. Marcos capítulo 1, verso 35, mas em meio a toda essa... Depois, sei lá, gente, é pressão, é cura, milagre, chamando discípulos, atendendo um monte de gente, mas diz que ele tinha tempo especial, de qualidade, para estar com Deus, com seu Pai. Isso é que eu achei extraordinário. 1, verso 35, diz assim, ó. No dia seguinte, antes do amanhecer, antes do sol raiar, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. E eu acho isso aqui sensacional. O padrão de Jesus, várias vezes é encontrado registros dele, momento, às vezes, até onde pessoas estavam querendo colocar ele no trono, e ele saía, ia para o monte orar. Momento de muita angústia, e orar. Momento de uma grande decisão, e orar. No meio da missão, separar tempo para orar. Servindo, diz que ele encontrava tempo de qualidade, e era muito comum encontrar Jesus em lugares específicos, com tempo específico, né? E ele diz que ele tinha não só um lugar, mas uma estratégia de vida devocional. Nas madrugadas buscava Deus com uma vida de oração, a parte individualmente com Deus. Bom, eu queria ouvir de vocês aqui as impressões da tirinha da semana. Deu muito pano pra manga aí na lição anterior. Eu queria ouvir de vocês também o que vocês conseguiram extrair. O que essa tirinha fala pra vocês individualmente, que spoiler ela dá da lição pra vocês também. Vamos lá, quem vai começar? Eu vou começar, pastor, porque eu sou novidade então, né? Eu sou novo hoje. Você vai falar questões técnicas aí? Isso, não, inclusive eu quero agradecer aqui publicamente ao pastor e ao pessoal que estuda a tirinha, tá? Porque eu sou ilustrador, como o pastor Dudu apresentou, e eu já tive a oportunidade de desenhar e ilustrar uma lição da Escola Sabatina. E é muito curioso que as pessoas às vezes realmente passam pela tirinha só como se fosse uma ilustração. Mas a gente que faz o desenho, a gente estuda a lição todinha e tenta extrair em uma imagem, né? Nesse caso aqui em 2 imagens, o conceito total. Tudo que a gente pode aprender da lição. E isso é incrível, né? Então, quando a gente olha para essa tirinha, pelo menos a primeira coisa que eu vi é quais são as suas prioridades, que é o que está escrito ali embaixo, aqui a gente não vê, mas na lição tem. E aí o sujeito ele diz assim: amanhã terei um dia cheio de atividades, por isso vou acordar mais cedo para meus momentos com Deus. Nossa vida é uma constante escolha de prioridades. E às vezes a gente tem que determinar qual critério a gente vai utilizar para determinar essa prioridade, seja a emoção do momento ou uma escolha consciente e consistente. Então acho que essa tirinha me chamou para essa reflexão, né? E como a gente tá falando muito de altares nessa lição, o altar da prioridade.
Então, o altar da minha prioridade vai ser estabelecido pela minha emoção, pelo meu sentimento momentâneo, ou pela correria, pela vontade, hoje eu acordei animado, ou por uma decisão consciente e consistente, trazendo disciplina e, com isso, todas as bênçãos que a gente vai refletir aqui durante nossa conversa de hoje. Então, acho que a tirinha, ela já trouxe logo de cara isso, né? Quais são as suas prioridades? Ou seja, mais do que isso, como é que você define? Quais critérios você utiliza para definir suas prioridades? Isso que é uma boa reflexão. E aí, galera? Não, e dentro disso, o que eu tirei também é que para isso a gente precisa de planejamento e disciplina, né? Para adorar a Deus, porque o Renan disse, a gente tem que saber quais são as nossas prioridades, devemos listar as nossas prioridades. E isso requer planejamento. Então, aqui na tirinha, ele já sabe que no dia seguinte ele vai ter um dia cheio. Então, ele já se planeja antecipadamente que ele vai ter que acordar mais cedo para fazer o devocional. E nisso, aí entra a disciplina, porque ele vai ter que acordar mais cedo, que é uma coisa um tantinho complexa, né? Então, a tirinha eu coloquei essas duas palavras. Para mim, a síntese é planejamento e disciplina. Até na nossa vida com Deus precisa dessas duas coisinhas. Agora sente a pressão, o cara ele tá ali, ó. Não, o ruim de falar depois... É agora. Tipo Segura assim, aí, ó. Os caras chegam, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Aí eu chego na água toda turva, toda agitada agora pra tentar achar a pérola de grande preço. Sem ser repetitivo. É impossível não ser repetitivo. Mas a gente só percebe o seguinte, que Jesus era muito mais atarefado do que eu e orava muito mais do que eu oro. Isso tem um recado significativo para mim. Né? E eu percebi aqui que o rapaz é o seguinte, a conclusão para mim é a seguinte: quanto mais atividades a gente tem, mais a gente tem que orar. O meu dia hoje está muito cheio, eu não vou ter tempo para nada. Então, meu amigo, é aí que você tem que orar de verdade, porque o seu dia está muito cheio. Então, eu não posso correr o risco de separar tempo para Deus quando o meu dia estiver tranquilo. Eu tenho que separar o meu momento com Deus independente da intensidade do meu dia. E tendo eu, neste dia, uma intensidade muito grande, significa que eu tenho que planejar, como ela falou. E planejamento, a gente sempre diz o seguinte: planejamento é a reta que encurta a distância, planejamento é a alavanca que multiplica forças, planejamento é a bússola que orienta. Então, como sendo a adoração algo tão importante, eu não vou planejar, mano. Eu vou planejar os gastos do mês, eu vou planejar minha viagem com a minha família, e se você não planejar, tu vai se enrolar. Se você não fizer um planejamento dos gastos do mês, você vai se enrolar. Eu planejando já me enrolo todo. Se você não planejar a sua viagem, onde é que você vai hospedar, quanto tempo você vai rodar, que lugar você vai visitar, qual momento você vai gastar, vai dar ruim. Agora, por que, sendo a viagem tão importante, eu preciso planejar? Por que a administração das finanças sendo tão importante, eu preciso fazer um planejamento financeiro? Por que as atividades do meu dia eu preciso colocar numa sequência que eu consiga cumprir dentro de um planejamento diário? E como, sendo a adoração algo tão imprescindível, algo fundamental, linha divisória entre o salvo e o perdido, eu não vou planejar. Ou seja, é muita incoerência, e além de ser incoerência, é inconsequência da minha parte. Ou seja, o buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça precisa planejamento. E foi bacana ver o planejamento do rapaz, e o planejamento é isso, é a alavanca que multiplica a força, reta que encurta a distância, bússola que orienta. Muito legal. Eu, olhando pra tirinha, me veio uma coisa, fiquei tentando aqui analisar, tá, a tirinha. A parte que mais me chamou a atenção é o fato dele deixar a canetinha de lado. Isso falou pra mim assim, da seguinte forma: no quadrinho primeiro aqui, ele tá fazendo a agenda. No segundo aqui, a impressão que eu tive, tá? Qual que é a agenda, Senhor? Top. Qual que é a agenda? Porque o capítulo É um homem de sensibilidade. O capítulo 1 é tudo isso, né? Porque Isso é um Thundercat, isso é uma visão além do alcance. o nome Leão tem que servir para alguma coisa. Né? Leão tem que servir pra Isso é alguma uma visão além do alcance. Pô. Mas porque o capítulo 1 descreve justamente isso. Jesus abrindo mão de uma agenda que na visão deles era o que tinha que ser seguido, né? E aí volta de novo para a questão do Espírito Santo, né? Quando Deus fala para Paulo assim, ele estava em Coríntios, né? Ele fala assim:
aqui não tem mais nada. Tem que ficar aqui, cara. Tem muita gente aqui. Aí queria ir para outro momento, outro lugar, pensando, não é pra cá, não, é pra cá, tá? E não dá pra você saber qual é a agenda de Deus se você não prioriza buscar Deus. E um recado pra mim particular, né? Pra mim. A Aline envolver isso aqui, ela vai amar. Quer acordar mais cedo, brother? Dorme mais cedo. Não tem pra onde correr, né, cara? Não tem pra onde correr. Não tem regrinha. Ou então, não, acordar amanhã cedo. Cara, você dormiu cedo, você não vai acordar cedo bem. Então não vai. Então, não, eu vou ouvir a voz de Deus. Você não vai, você vai dormir. Ou vai durar 3 dias, vai deixar isso de lado. Então, eu acho que o maior desafio nosso mesmo, nesse altar aqui, que era o que Jesus literalmente fazia, ele literalmente disse assim, ó, eu deixo minha agenda de lado, eu sei o que eu vou fazer, tá? Mas qual é a agenda? O que é que o senhor quer que eu faça ou deixe de fazer? E eu achei isso aqui extraordinário. Eu até me lembro do pastor Julião falando, né? Que não importa muito quantos capítulos você leu por dia, falando de Bíblia e tal, né? Mas o que é que está por trás disso? Ele falava que mais importa para Deus, além da quantidade, até mesmo do tempo, que é importante, é a nossa intenção de dizer, Deus, olha, tem uma agenda enorme, tem muita coisa para fazer, tá muito corrido, mas o Senhor é o primeiro. O Senhor mais importante. E é do Senhor para baixo, tá? O que está por trás disso, para Deus, é isso. Então, eu acho importante a gente fazer nesse momento o nosso desejo de dizer, perguntar para Deus qual que é a agenda. Duduzão, manda bala aqui, brother. Eu sei que você é um cara muito disciplinado. Gente, eu já treinei com acreditem, não parece, tá? Porque você vê a diferença, né? Mas eu já treinei com um cara, velho. Pra nunca... Lembro até hoje, viu? Angra dos Reis. Não, eu vou lá com o cara, eu vou 5 da manhã. Era um encontro lá. Aí fui inventado com esse cara pra academia. Meu Deus do céu. Pensa a semana todinha andando todo. E todo mundo, o que você tem? Não, nada não, cara. Negócio aqui, tá tudo de boa. E o cara lá, bora, 5 da manhã, bora. E foi um treino, virou, não um trauma não, tá? Porque hoje eu tô treinando. Vamos treinar hoje então. Mas pode tá vendo aí, ó. Deixa Deus te dar. Eu já comecei mal meu dia quando eu treinei. Mas é um cara muito disciplinado. Queria dar um contexto aqui pra gente, porque acordar tarde ou cedo, achei muito legal aqui. Cara, eu achei essa, assim, de todos os dias da semana, isso aqui chamou muito a minha atenção e eu curti pra caramba. E eu vou dizer por quê. Eu até vou fugir um pouco do conteúdo da lição, não que não seja o conteúdo importante, mas vou te dar algumas razões a mais para você acordar cedo, além daquelas que a lição já proporciona. Primeira razão, regulação do ritmo circadiano. Amigo, quando você levanta cedo, o teu corpo ele sincroniza o relógio biológico com a luz do dia. Interessante. Ou seja, ele vai trabalhar em função com a claridade existente, já com a luz natural do dia. Sabe o que isso significa? Que vai melhorar a qualidade do teu sono, a produção de melatonina e o funcionamento hormonal geral vai receber um processo de qualidade. Porque se você regula o teu relógio biológico dessa forma, você tem condicionada a produção de hormônios no momento certo. E o hormônio ele produz enquanto você dorme, essencialmente, na maior parte deles. Então, se você não preza pelo sono no momento em que ele deve existir, e quem determina isso é o próprio Deus. Luz, noite. Ou seja, biologicamente você se sincroniza com o plano de Deus. Então, não é à toa que existe a recomendação da Bíblia, por intermédio do exemplo do próprio Cristo, para você levantar cedo. Porque há uma série de benefícios que envolve isso, não simplesmente espiritualmente, mas contribuindo para a tua própria saúde. Por exemplo, você vai virar para um jovem hoje e vai dizer para ele, cara, vamos levantar 5 horas da manhã para estudar, para fazer culto e tal. Você vai estabelecer a Terceira Guerra Mundial. Especialmente se ele não precisa levantar naquele horário. Se ele precisa levantar 8 horas, 9 horas, pô, pai tá me acordando 6 horas, 5h30, que vacilo e tal, não sei o que. E eles ficam super irados com esse negócio hoje. É um desafio, Bacana para mim foi quando Abraão virou pro filho, Isaac, e falou assim, filho, levanta, vamos sair de madrugada para adorar a Deus. O moleque só levantou e foi. Vai virar pro teu filho hoje de 17 anos de idade, mano. Levanta pra gente adorar cedo. É a Terceira Guerra Mundial, mas eu espero que todo mundo vença essa guerra. Melhora o humor, apesar de muitos não acreditarem nisso, né? Não, eu acordar cedo eu fico muito mal-humorado. Não. Quando você se expõe à luz solar nas primeiras horas do dia,
isso determina para o teu organismo a produção automática de serotonina. Ou seja, você produz serotonina ao entrar em contato com a luz solar no início do dia, mais do que em qualquer momento da noite, cientificamente, qualquer momento do dia, cientificamente provado. Você não vai produzir a mesma serotonina no meio-dia do que na parte da manhã. Assim, Deus estabeleceu um mecanismo no teu corpo para você ser beneficiado se você conseguir fazer essa conjugação do relógio biológico. E é o hormônio da alegria, né, Dudu? É o hormônio da alegria, do humor, que reduz os sintomas de ansiedade e ainda por cima te ajuda a combater a depressão. Ou seja, levantar cedo vai te ajudar a melhorar o humor, combater depressão e ansiedade com o contato da luz do dia. Eu anotei outra coisa aqui, é a questão da produtividade. Quando você levanta cedo, o teu corpo começa a produzir também um negócio chamado cortisol. O cortisol, ele é o hormônio do alerta, da energia. Sabe o que isso significa? Que você vai ter alto rendimento, alto foco, alto desenvolvimento significativo nas primeiras horas do dia. Se buscar Deus é tão importante, o momento que você está mais focado, biologicamente falando, é o momento que ele está te pedindo para você buscar ele. Ou seja, você vai usar seu melhor momento para fazer a coisa mais importante, que é a comunhão com Deus. E aí, a última coisa que eu diria, melhora o metabolismo. Quando você acorda cedo e faz uma refeição matinal equilibrada, saudável, ativa o teu metabolismo de modo que você vai ter energia necessária para o desenvolvimento ao longo do dia. Tu levanta cedo, se tu levanta cedo e não faz uma boa refeição no momento oportuno, você está comprometendo a tua carga de energia por dia. Aí você vê a recomendação de Jesus, o exemplo de Jesus levantando cedo. Mano, vai melhorar o seu humor, melhorar seu metabolismo, regular seu ritmo circadiano, vai produzir em você cortisol para você fazer suas atividades com mais foco, com mais percepção, com mais desenvolvimento cognitivo. Então, não é só sair da cama, é levantar para a vida, é a questão. Aí, você percebe quão coerente é você ter a sua atividade religiosa matinal. Eu não estou dizendo que se você não a tiver, você não pode ter ao longo de todo o dia, mas eu estou te apresentando o que é o melhor, ok? Eu não consigo de manhã porque... Beleza, cada um trabalha na sua realidade, mas existe o que é o melhor e existe o que pode ser feito. A gente busca o melhor em essência para fazer o que precisa ser feito. E é uma questão de decisão, como disse o Renan. Questão de decisão. Cara, você vai perguntar assim, eu, por exemplo, minha rotina é levantar 4h30 da manhã. 4h30 da manhã, faço meu devocional, 5 e pouco tomo um negocinho e tal, 5h30 eu tô na academia, rachando o bico até 7. 7 horas eu volto, porque 7h30 tem que estar no escritório. Aí, cara, eu deito cansado. Aí 4h30 da manhã eu falo assim, ai, que vontade de puxar ferro. Ai, que vontade, tá frio lá fora, eu aqui quentinho, esposinho do lado, que vontade. Mano, se você for dar moral pra tua vontade, você não vai fazer nunca. Não é a minha vontade que determina, é a decisão pelo correto. Eu normalmente não vou ter vontade de fazer o que eu preciso. Aí eu não tenho vontade de malhar, malha sem ter. Aí eu não tenho vontade de mudar de alimentação, muda sem vontade. Eu não tenho vontade de orar, ora sem vontade. Não tenho vontade de ler a Bíblia, ora sem vontade. Já está provado que sua vontade não presta. Então, faz as coisas não pela sua vontade, pelo que precisa ser feito. E se um dia a tua vontade for fazer o que precisa ser feito, é sinal que Deus está fazendo uma obra na sua vida muito legal. Hoje eu levanto com prazer. Um dia eu já levantei sem vontade. Hoje eu faço e quando eu não faço eu sinto falta. Hoje, por exemplo, eu não fiz. No hotel não tem academia. E daqui a pouco vai dar crise de abstinência, vou começar a tremer aqui. Vai estar levantando as pessoas, né? Eu ouvi nesse podcast de um cara que também é muito focado e tal, cuida do corpo e tal. Ele tá falando sobre exercício físico, né? Sobre todo esse processo, todos os benefícios que existem em ter uma vida ativa, acordar cedo, dormir cedo. Ele também dorme cedo, faz higiene do sono, aquela coisa toda. E ele fez uma pergunta assim, o que é sucesso? Achei muito legal, eu anotei. E ele deu uma definição do que é sucesso. Ele falou assim, sucesso é fazer o que diz que iria fazer. Top. E diz que nosso cérebro ama sucesso, porque quando você faz o que diz que é fazer, o cérebro se vicia, porque ele gosta de cumprir tarefas. Então o maior beneficiado, quando você vê todo esse contexto que o Dudu colocou, cara, só tem benefício.
e buscar a Deus é a decisão mais inteligente do seu dia. E com isso, realmente as coisas fluem ao longo do dia, né? Fica muito mais fácil, a energia, o foco é outro. Então, você ainda tá perguntando, é tarde ou cedo? É cedo, meu filho! Não tem. Aqui, ó, o exemplo do Jesus madrugador. Cola em Jesus que vai dar certo. Achei muito legal, fantástico. Eu queria até pedir ajuda da Paulinha aqui, porque Jesus ele tinha uma vida muito ativa, né? Corrida, como o Dudu falou, seguramente muito mais do que a nossa. Mas me parece que ele tinha, né, Paulinho, algumas prioridades, né? Sim, na lição, né, Vida de Ministério, a gente leu o capítulo 1 de Marcos, e Marcos, eu gosto dele que ele é sucinto, né? Ele falou de João Batista e pá, batismo, pá, Jesus curando. Ele tava acelerado, bichinho. E só que nesse acelerado dele, nesse capítulo ele apresenta todo o ministério de Jesus, que era um ministério de servir. E eu acho que não existe pessoa mais atarefada que Jesus. Ele curava as pessoas, né, constantemente, tanto espiritualmente, né, quanto fisicamente também. E aqui no trechinho da lição que tá grifadinho de azul, diz assim, né, em meio a uma vida atarefada, que sem dúvida muitas vezes o deixava exausto, Jesus se levantava de madrugada para falar com o Pai e assim receber poder e direção. Assim, se Jesus, sendo Deus, precisava se retirar para orar e pedir direção e poder, receber poder e direção, quem sou eu na fila do pão para não fazer isso, né? E como a gente estava comentando, mas isso requer planejamento, acordar cedo. Pra gente ter essa vida, essa comunhão real com Deus, você precisa, tipo, se você quer acordar às 5, pra você ter as 8 horas necessárias de sono, então 9 horas da noite você já tem que estar abraçado em berço esplêndido, né? Já tem que estar deitadinho, bonitinho pra dormir. A gente não faz isso. E aqui em São Paulo, principalmente, São Paulo parece que engole a gente. É uma cidade... Eu nunca morei em outra cidade, eu nasci e cresci em São Paulo, então posso falar só do que eu ouço falar, né? Mas é uma cidade que, tipo, parece que o dia de 24 horas não é suficiente para você fazer tudo o que você tem que fazer. Realmente tem essa sensação. Então, a questão do planejamento e de seguir o exemplo de Jesus é ver que ele tinha coisas importantíssimas para fazer. Ele curava as pessoas, ele ressuscitava pessoas. Pra mim não tem... Desculpa, eu no meu trabalho não faço nada superior a isso, né? Mas mesmo assim ele priorizava, ele se retirava. Por que de madrugada? Porque é um momento ali de silêncio. Assim, vivendo em São Paulo hoje, madrugada, dependendo de onde você tá, né? É onde a cidade está menos agitada. Embora seja uma cidade que roda 24 horas do dia, mas a madrugada ainda é um momento um pouquinho mais silencioso. Então, é o seu momento individual ali com Deus. E de novo, pra gente conseguir ter a nossa vida, ter a direção, ter uma vida de ministério como Jesus teve, o primeiro passo é buscar a Deus. E aí, é claro, você tem que rever a sua rotina, tem que ter planejamento. Por isso que eu sempre tô voltando na questão do planejamento e da disciplina. Porque dentro da sua realidade, da sua rotina, você tem que estabelecer um horário em que você tem que dormir todos os dias naquele horário, pra depois você acordar. Você consegue acordar às 5, por exemplo, no meu caso, eu acordo 5 para trabalhar. Então, pra fazer o meu devocional, eu tenho que acordar 4h30, 4 horas, né? Dependendo ali do quanto de tempo que eu quero estudar a palavra. Então, tem que ter esse planejamento, porque se eu for acordar 4 horas, eu não posso dormir meia-noite. Não posso dormir 1 da manhã assistindo série da Netflix. Então... O corpo não vai aguentar. Porque até na lição aqui, voltando só um pouquinho na lição de domingo, o autor fala, né? Existem razões convincentes para acordar cedo, contanto que durmamos o suficiente. Então, a gente também não pode... Porque um dos 8 remédios da saúde também é o sono, né? Inclusive, a gente teve uma lição todinha, a temporada toda falando sobre, né, cuidado com a mente, renovação da mente e tal. E a gente aprendeu lá que o conceito de adoração
em Romanos 12, ele é muito mais amplo do que Sim. a gente fica muito tão preocupado, né? Que adorar de forma racional, vinculamos isso a culto, parar, tem que ser uma adoração. Não, cara, a tua vida é uma vida de oração. Viver essa vida adorando a Deus é a forma racional que Deus está querendo que a gente viva, cuidando do nosso corpo, né? Adorando a Deus com o nosso corpo, né? Adorando no Espírito, adorando para que a gente só não tem outra forma. Essa é a única forma que você e eu, todos nós temos de entender que a vontade de Deus é boa, santa e agradável. Tudo eu falo, hoje eu entendo, cara, é tanto benefício que não é inteligente não usar esses benefícios. Mas Jesus, ele tinha uma vida poderosa na missão, tinha uma vida de poder, né? Já demonstrou, todo o seu ministério em Marcos 1 é muito forte, porque ele demonstra poder sobre o mal, e também ele era um pregador poderoso, né? Porque aí a gente, cara, como é que pode? Qual era o segredo? Aí eu acho legal, né? Aí que declara qual que é o segredo, né? Nessa muvuca, nessa correria louca, o segredo é porque ele separava tempo para estar com Deus, né? Antes de tudo. E seguramente Jesus, ele deixou aqui para nós um grande recado e um legado para a gente também ter uma vida de poder. O segredo está em uma vida de oração, de devoção pessoal, de comunhão pessoal com Deus, de preferência no começo de cada dia. Bom, caminhando aqui ainda, o que é importante, né? Porque a gente comentou muito sobre isso aqui, né, e tal, sobre antes do amanhecer. Por que Jesus tinha esse método e por que seria interessante a gente também copiá-lo? Bom, se eu sou cristão, eu parto do pressuposto que Cristo é o meu ideal, seja de pensamento, de atitude, né? E aí, quando eu paro para pensar sobre Cristo como o meu ideal, eu observo que Jesus, ele tinha consciência da necessidade. Então, até quando o pastor Dudu falou assim, se eu tenho que acordar um adolescente, né, mais cedo do que o costume, é uma terceira guerra mundial, por quê? Porque ele pergunta, a primeira pergunta que ele faz assim, mas eu preciso acordar? E aí vem essa pergunta para nós, você tem consciência da necessidade do acordar antes, do se preparar, do se planejar, para poder, para ter condições, seja cognitivas, emocionais ou espirituais para enfrentar o dia? Até porque mesmo quando a gente planeja, tem coisas no dia que a gente não tem como saber o que vai acontecer. E até está exemplificado aqui, né, que Jesus ele tinha sido preparado ou tinha se preparado para determinadas ações, e aí quando ele vai ter aquele momento de oração com Deus, Deus fala para ele, mudou os planos. Então nós vamos fazer uma coisa diferente. Então, até para receber essa direção e nos preparar para uma mudança de planos, essa orientação divina, essa busca pelo Espírito Santo, essa busca por poder, ela é extremamente necessária. E fazer isso, antes de tudo, demonstra aquilo que a gente falou da tirinha, da prioridade. O que é que eu estou priorizando? Então, é quase que um passo a passo. Eu enxergo isso como um passo a passo. Eu gosto muito de interpretar as coisas como passo a passo. Então, primeiro, antes de eu acordar cedo, eu preciso me conscientizar de qual é a necessidade disso. Aí eu tenho as necessidades, ou as vantagens aqui que o pastor Dudu falou, as outras vantagens que o pastor aqui falou, que a Paulinha falou. Se isso me conscientizou da necessidade, acordar cedo não vai ser sacrifício mais. Porque eu até vejo, né, um exemplo de um irmão meu, que uma vez ele era criança e tinha uma excursão da escola no outro dia, e aí a gente lá jogando videogame, ele foi dormir. Ele falou, não, eu vou dormir cedo porque eu quero acordar cedo porque não quero perder a viagem. E aí quando deu uma meia-noite, a gente ainda estava lá fazendo bagunça, ele acordou achando que já tinha acordado de manhã, e ele começou a se trocar e a gente ficou observando aquela cena, né? E aí, não, é que eu tenho que ir. Então o nível de importância para ele daquela situação, daquele evento era tão grande que nem dormir ele não dormiu. Então quando a gente se conscientiza da necessidade, acordar cedo, fazer sacrifícios, vamos dizer assim, iniciais, vão se tornar atividades prazerosas. Porque eu entendi a necessidade, sei o quanto aquilo me beneficia, sei o quanto aquilo me prepara para o dia que eu vou enfrentar. E quando a gente tem poder, essa sensação de competência, de satisfação, isso move a gente para o dia seguinte. Então é muito importante ter essa consciência de necessidade. Eu queria até lançar uma pergunta. Obrigado, Renan. Eu queria lançar. Tá aqui, eu gostei demais dessa pergunta. Eu quero ouvir vocês aqui também, tá? Na visão de vocês aí, por que Jesus deu tanta prioridade ao tempo a sós com Deus? Eu tenho minha resposta aqui, mas na visão de vocês, o que é que ele deu tanta prioridade ao tempo? Que eu deixo claro que ele se secou, foi para o lugar
isolado para estar a sós com o seu pai. Por que isso era tão prioritário na vida dele? Pra mim, eu acho que é porque Jesus, até na lição fala, ele tinha claro qual era a missão dele. Ele sabia o porquê que ele tinha nascido, ele sabia o porquê ele estava na Terra. E ele sabia que tinha pouco tempo. Ele sabia que ali, quando ele começou o ministério, né? Ele tinha pouco tempo para mostrar a palavra de Deus para as pessoas, para falar que Deus estava no processo de redenção da humanidade. Então, acho que o que falta na gente hoje, já respondendo uma possível pergunta, é que a gente não... Eu acho que a gente perdeu. Não tem noção da missão. A gente não tem a noção da missão, da urgência. E da grandiosidade. E da grandiosidade, porque a gente... Já se passou muito tempo desde que Jesus nasceu e morreu. Mas a gente acha que tem todo o tempo do mundo. Nós nos achamos, mesmo com todas as atrocidades que acontecem no mundo diariamente, a gente acha que a gente tem tempo, mas a gente não tem. E Jesus tinha claro isso. Então eu acho que essa busca incessante, que ele se retirava e sempre estava solitário, ele estava buscando ali força a Deus, ele estava se fortalecendo, porque ele sabia que estava chegando a hora dele passar pela maior provação, né? Não só da vida dele, mas assim, para pagar o preço pelo pecado, que é uma grande missão, assim. Então, acho que o que Jesus tinha era a consciência da missão, de propósito, e é o que nos falta hoje. Nós não temos essa consciência. Eu até destaco essa questão do a sós como também um exemplo. Porque assim, se a gente observar o contexto do livro de Marcos, né, desse primeiro capítulo, Jesus ele está o tempo todo cercado de pessoas. E quando a gente está cercado de pessoas, a gente tenta fazer com que as pessoas enxerguem aquilo que a gente quer mostrar. Às vezes até na oração. Quando a gente vai orar no público, nós falamos palavras garbosas, ó Pai, que saciar-nos, né? A gente usa até as palavras que a gente usa, às vezes uma tentativa de mostrar para as pessoas um cristianismo que a gente quer exibir e tal. Nesse momento a só não tem máscara, não tem como ter máscara. Porque ainda que eu queira usar as palavras garbosas, não tem como enganar Deus. Então, esse momento a sós com Deus é aquele momento da intimidade, do vínculo e do desmascarar mesmo. Então acho que Jesus deu um exemplo. Procura Deus a sós para que você não precise usar máscara. Para que você não sinta essa necessidade que tua natureza pecaminosa te traz de usar uma máscara para falar com ele, com o Pai. Então fala com ele a sós e se derrama se for necessário, confessa, se entrega. Não tem ninguém lá para te atrapalhar. Não tem ninguém para fazer intermédio, não tem ninguém para fazer meio de campo, não tem ninguém para interromper. É você e Deus. Então você pode ser você mesmo, porque uma vez que você se reconhece sendo quem você é, se entregando e se derramando, Deus pode te transformar naquilo que ele sonhou para você a vida toda, né? Então acho que o exemplo é muito grande. Eu anotei aqui porque Jesus deu tanta prioridade ao tempo aos seus conteúdos. Porque eu acho que Jesus deu essa grande lição pra gente, né? Era a única forma, a única maneira para cumprir a missão. Não tinha outra forma. Ou ele passava tempo com Deus, ou ele não ia ter poder. Satanás não seria retirado da vida das pessoas, ele não teria poder para curar. Ele vai te dizer que por onde ele passava, cara, não ficou uma pessoa doente, cara. Que louco. Mas já imaginou? Passar o dia todinho, cara. Chegava a exaustão, atendendo, curando, tendo contato. A gente tem que ter contato, às vezes, né? Eu algumas vezes só. Literalmente com uns anjos maus, você fica exausto, você fica cansado, velho. Você fica, né? Você passa um dia, alguma atividade religiosa, alguma atividade física, às vezes você fica exausto. Mas Jesus, ele com a sua vida e com essa atitude, expressou para nós, cara, quer ter vida de poder? Quer ter uma vida que seja útil? Quer ter uma vida que realmente abençoa? Que faz a diferença? Aqui está o segredo. Não tem outro jeito. Não tem outra maneira. Se você tem consciência da sua missão, independente do que você faz, se você entendeu o seu chamado, aonde Deus te colocou, cara, para você cumprir a missão de ser uma bênção onde você estiver, só priorizando tempo a sós com Deus.
Isso envolve tempo, lugar, planejamento, coisa toda. Mas o mais importante, não tem outra forma, não tem outro jeito. E Jesus deixou claro isso com a sua vida. Bom, agora, parte do hipertexto, eu queria ouvir vocês aqui. A palavra-chave da semana é comunhão. Não é? Você tem algum obstáculo aí para acordar mais cedo? Você é o do cara que gosta, eu produzo à noite. Você é um morcegão? É o Batman. Você nasceu para ser noturno. Os caras têm umas conversas nada a ver, né, cara? Meu relógio é noturno. Vai lá, vai ver um câncer pra você aí, viu? Eu achei legal na lição anterior aí, né? É porque as células não se regeneram, cara. Você adoece, é incrível. Achei muito legal na experiência da lição anterior, né? Quando o Elias estava doente e tal. E aí, né? Bateu aquela deprê, Deus falou, vai dormir. Vai na caverna, dorme lá, velho. Fecha tudo, bota pensando blackout. Dorme aí. Ah, eu quero morrer. Vai comer, vai comer. Dá um corvo aí, comida. O básico, vai beber água, dormir, comer e tal. Agora vamos conversar com você. Aquele, né? O básico bem feito. Basicão, O arrozinho com feijão. o basicão, até vou falar o nome dele aqui, um instrutor aí, muito da área de hormônios aí, cuidado de homens, fisiologista e tal. E, cara, se você fizer o básico, cara, você vai estar já acima da média de uma galera. Mas é de muita gente, tá? Tem algum obstáculo a fim de se encontrar com Deus? Tem algum obstáculo para acordar cedo, se encontrar com Deus? Perguntas importantes aqui na lição de quarta-feira. Você acha que as pessoas observam algo diferente em você quando você passa tempo sozinho com Deus? Já aconteceu essa experiência? Alguém já viu, cara, você é uma menina de Deus. É transformador. Não sei o que é, mas você é diferente. Já teve essa experiência? Qual a importância da Bíblia em nossa vida de oração e naquilo que buscamos de Deus? Jesus, ele tinha muitas lições para nos ensinar, né? Como a Bíblia impactou a vida de oração de Jesus. Jesus, ele buscava todo dia, cara. Já imaginou Jesus lendo a Bíblia? Precisava ler a Bíblia? Precisava orar? Jesus precisava. Então, acho que a lição fica muito nítida aqui pra gente. E eu acho que é importante a gente também se comprometer com isso, porque a gente só tem a ganhar. A palavra-chave da semana é comunhão, começando aqui pelo Dudu. Qual que é o texto que você escolheu, brother? E qual é a palavra que você queria acrescentar aqui na nossa rede semântica? Mano, eu escolhi Jó, capítulo 1, verso 5, porque eu acho o exemplo do cara assim simplesmente extraordinário. A Bíblia diz no verso 5 que, tendo ocorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó, santificava, e ele se levantava de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos os seus filhos, porque dizia: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram a Deus no seu coração. Assim Jó fazia continuamente. Todo dia o cara levantava de madrugada 10 sacrifícios, hein? Para fazer o sacrifício. E assim, Cada filho. olha a essência do que ele fazia. Ele não fazia por ele fazia pela família, né? A gente está falando muito aqui de levantar cedo. Cara, eu tenho que levantar cedo mesmo, porque eu tenho muita coisa para fazer, porque eu tenho muito desafio, Deus tem que me abençoar, Deus tem que me abençoar. Mano, eu levanto cedo para abençoar a vida dos outros. É o comportamento de Jó. Para mim isso aqui é fantástico. Eu não levanto cedo para orar por mim. Eu levanto cedo para orar pelos meus filhos, para orar pelo meu cônjuge, para orar pela minha igreja. E quando eu oro pelas pessoas, consequentemente eu sou abençoado, né? Porque Deus vê assim, olha o desprendimento do indivíduo. Ele não é a prioridade. A prioridade dele é servir. E quando você ora pelas pessoas, você também está servindo. Está servindo as pessoas, abençoando elas através da intercessão, poder intercessor que existe nesse método. Por isso que eu separei Jó aqui, capítulo 1, verso 5, com a palavra prioridade. E eu acho isso legal pelo seguinte, você estava falando aí de Jesus buscar para enfrentar tudo o que enfrentou, e eu me lembrei do texto de Ellen White que diz que Jesus nunca fez uso do poder divino para vencer tudo que venceu e fazer tudo que fez. Se ele fizesse uso do poder divino que havia nele, aí ele não poderia ser nosso exemplo. Quer falar assim, não, o cara fez isso que é Deus, pô. Eu não vou curar ninguém porque eu não sou Deus. Né? Eu não vou levantar de madrugada para orar, o cara fez isso porque ele é Deus, mano. Ele é Deus, ele não precisou dormir tantas horas. Eu preciso dormir 8 horas por dia, o que é uma mentira, diga-se de passagem, porque isso é de pessoa para pessoa. Sim, por exemplo, nunca dormi 8 horas por dia na minha vida e nem por isso morri.
Então, é uma regra geral, 8 horas por dia, é uma regra geral, 8 copos de água, é uma regra geral. Mas isso, na verdade, é algo de pessoa para pessoa. Exemplo, o que você precisa é 0,35 ml de água por quilo de peso corporal. Você faz a sua conta e tal. O que você precisa? 0,8 de proteína por quilo de peso corporal. Aí tu faz a tua conta e tu vê quantas proteínas tu precisa comer. Ou seja, o que é para você não é para mim. O meu corpo é completamente diferente do seu. Uma vez eu fiz esse problema de análise de sono, porque eu nunca dormi tanto, e perguntei, o médico disse, cara, fez os exames todos, negócio de sono não sei do que, sono não sei das quantas, e depois de tudo isso falei assim, biologicamente você precisa de 6 horas, você não precisa de 8. Enfim, essa é a minha realidade. Né? A minha mulher, por exemplo, ela tem o dom, mano. Se ela deitar 8 horas da noite, ela acorda fácil 10 horas da manhã. Ela tem o dom. Eu nunca vi dormir tanto na minha vida. Tem o dom. Já não é o meu caso. Ela precisa de 8 horas, porque se ela não dormir 8 horas, o dia dela tá acabado. Eu não preciso. Entende? A quantidade de água que você precisa é diferente da minha. Agora, uma coisa todos nós precisamos. E em grande abundância. Sem restrição. É orar, mano. É buscar. E Jesus não fez uso do poder divino para vencer. Ele venceu fazendo o quê? Comunhão com Deus. Eu não posso, eu não consigo vencer. Eu estou imitando o exemplo do Cristo. Ele venceu fazendo o que fez. Eu vou vencer fazendo um negócio diferente? É sério? É um negócio para pensar, né? Com certeza. Eu lembrei do texto aqui, eu lembrei na hora aqui, de João 17, verso 19. Jesus fala assim, eu me santifico a favor deles. Eu achei isso extraordinário. Você falou agora há pouco, né, que eu me levanto para abençoar outros, né? Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. O outro é o propósito. Então, imagine que objetivo nobre é você acordar, você buscar a Deus para ser uma bênção para outras pessoas, né? E sabe o que é legal? Depois de você fazer isso, meu filho não mora comigo, mora em Foz do Iguaçu. Meus 2 filhos moram em Foz do Iguaçu. Eu moro na Bahia. Aí você manda um recado e fala assim, orei por você. Mano, você manda uma mensagem pro irmão que está atravessando aí o Vale da Sombra da Morte. Hoje eu levantei cedo e orei por você. Cara, pastor, precisava tanto disso. Obrigado e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso é bênção para a vida dos outros. Sensacional. Paulinha, teu texto, a palavra. Minha palavra é individual, porque a comunhão ela precisa ser individual. A gente não pode basear a nossa fé, a nossa comunhão, pelo que os outros fazem por nós. A gente ora pelos outros, isso é necessário, né? Mas a gente não posso me basear, por exemplo, o meu marido levanta de madrugada para orar pela gente, pela nossa família. Só que a minha comunhão com Deus não pode ser baseada na oração do outro. Eu tenho que ter a minha comunhão. E aí eu baseei isso porque em Mateus 14, nos versos 13 e 23, Jesus sempre estava lá com a multidão. E aí o resumo ele se retirava e ia sozinho para o monte ou para um local, um jardim, para algum lugar em que ele ficasse sozinho. Então a comunhão, isso me mostra o quê? Que a gente sim ora pelos outros, a intenção é abençoar a vida dos outros, mas ela é individual. Eu não posso basear a minha comunhão, o meu conhecimento de Deus no que os outros fazem por mim. Isso não existe. Na experiência do outro. Na experiência do outro. Eu não nasci na igreja, meus pais não são adventistas, mas eu acho que esse cuidado, às vezes, quem nasceu na igreja, né, quem é filho, por exemplo, minha filha nasceu, ela é filha de 2 adventistas, só que quando ela crescer, ela não vai poder basear a fé dela em mim, no meu esposo. Ela tem que criar a própria caminhada dela com Deus. Então é esse cortar o cordão umbilical aí, né? E ver isso em vocês. Isso, você mesmo, né? Tem que viver a sua vida com Deus. Cada um tem a sua caminhada com Deus, cada um tem a sua experiência com Deus, e isso é construído ao longo da nossa vida. E não pode ser baseado no que outros fazem. Que Jesus fazia isso individualmente, né? Exatamente. Sensacional, Paulinha. Renan, deixa a tua palavra. Combinou perfeitamente com o que a Paulinha falou, que eu escolhi caminhada, baseado em 2 textos. O primeiro é João 6,68, que Pedro responde para Jesus assim, né?
Senhor, para quem iremos? Tu é que tem as palavras de vida eterna, né? E Miqueias fala aquele texto, né, que ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus, que é o que o Deus espera de todo homem. Então, caminhar com Deus. Essa história de caminhar com Deus me comove, porque a comunhão para mim é isso, sabe? Quando você vai andando junto. Quem anda junto, seja na luta, na dor, na tristeza, na alegria, na bonança, tá sempre junto. Então, andar com Deus é caminhar com Deus, porque se eu não andar com Deus, eu vou andar com quem? Vou andar sozinho ou eu vou andar com coisa ruim, né? Com carcará, com tinhoso. Então não quero andar com ele, eu quero andar com Deus, porque só ele é que tem palavras de vida eterna. Beleza. Pra mim e pra quem tá comigo. Então o primeiro passo de cada dia nessa caminhada exatamente, é estar com Jesus, é o primeiro passo. Muito bom, muito bom. Então, lembrando que comunhão é santificar-se para abençoar a outros, é um compromisso diário com Deus, é a nossa fonte de poder, como era de Jesus também, de direcionamento, é uma prioridade, é um relacionamento, é uma caminhada, é uma necessidade, cara. Não tem como você correr não, viu? Igual comer, dormir, não adianta. Ele é a sua maior necessidade do seu pão diário, quentinho, todo dia, preparadinho aí, ó. Acordou, tá no ponto ali. Então, desfrute disso, dessa comunhão que Deus quer ter com você. Bom, caminhando pro final do Luzão, a gente tá aqui numa escola, né, cara? Vai ter professor de professor. Professor de professor. Agora imagina Jesus. Rabino do Rabino é o Gamaliel. Agora imagina Jesus, cara. Porque a gente tá aqui pra aprender com ele, né? É. E a gente tá numa escola, e nessa escola não tem diploma, né, cara? Não tem de jeito nenhum. Os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos porque eram pequenos cristos, né? É isso aí. Então a vida refletia as atividades de Jesus. Então se a atividade de Jesus é levantar cedo para orar e eu sou um cristão, um pequeno Cristo, automaticamente isso se reflete na minha vida também. Eu quero só dizer para todo mundo que as matrículas estão abertas na Escola de Cristo. Eita glória! Matricule-se imediatamente, não perca, não paga nada, é free, mas tem tempo. Daqui a pouco a porta da graça se fecha e se você vacilar, você vai ficar de fora da escola. E é nessa escola que a gente aprende a ser discípulo, ok? Eu me lembrei aqui, quando eu estudei o conteúdo dessa quarta-feira não, dessa quinta-feira, eu lembrei da história de Ló. Chegou o momento em que os servos de Ló contendiam muito com os servos de Abraão. O pau estava quebrando por causa de poço, por causa de água. Aí o Abraão, o mais maduro da relação, chamou o sobrinho: olha, não vai dar pra gente continuar junto, você vai ter que escolher uma direção. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita e vice-versa. E cara, o Ló tinha que tomar uma decisão muito importante. Ele tinha que escolher onde ele estabeleceria a família dele forever, para sempre. E você vê o cara olhando toda a campina do Jordão, e Ellen White diz que na campina do Jordão existia a cena mais linda, que era como se fosse uma espécie de jardim do Éden, Sodoma e Gomorra. Ele olha para a campina, ele vê a beleza. O comentário de Ellen White é fantástico sobre isso. E ele escolhe a cidade pela beleza da cidade, pela prosperidade financeira, porque era um centro comercial absurdo na época. E Sodoma era o que nós já conhecemos do que havia se tornado. Aí eu sempre me fiz uma pergunta: se ele, antes de tomar essa decisão e tê-la feito pela beleza da cidade, se ele tivesse se prostrado, oferecido um cordeiro e pedido a Deus: Deus, qual é a direção? Será que Deus teria mandado ele para lá? É uma pergunta que eu sempre me fiz. Ele esteve lá, foi o único salvo, retirado, mas Ellen White diz que a fé dele estava enfraquecida. E o anjo o tomou pela mão e o arrastou, por causa da oração intercessora do tio. É um negócio fantástico. Então nunca desista de orar pelos teus filhos, nunca desista de orar pelo teu pai que não se converteu e tal, não sei o quê. Ah, pastor, eu tô fraco. Quando há alguém que ora pela gente, tal qual Jó orava pelos filhos, é capaz do anjo de Deus pegar você pela mão, se você não consegue fazer o que precisa ser feito, e arrastar você. Eu acho essa história simplesmente fantástica. Mas o que me chama a atenção dentro desse contexto aqui da Escola de Cristo? Se ele tivesse frequentado a escola do jeitinho certo, ele teria orado antes de tomar a decisão. E assim, eu fico pensando, é o lugar onde ele vai residir pro resto da vida. Ele não orou. Não orou. O cara vai casar. É a mulher que eu vou viver pro resto da minha vida. E se der errado, acabou minha vida. Porque é a pior coisa que existe. Pior que o demônio é a ex-mulher. Por quê? Porque vai ser sua eterna inimiga e vai continuar disputando o processo. Enfim, coisas importantes que eu não submeto à oração.
Como é que eu vou namorar alguém e não submeto isso à oração? Como é que eu vou escolher a profissão que vai reger a minha vida? 8 horas, 10 por dia. Por dia. Eu vou viver em função disso. E não peço a Deus a direção e nem fico atento aos dons que Ele me deu para que eu desenvolva alguma coisa em função desses dons. Porque o dom dele já é uma resposta. Né? Deus deu o dom dele de ser ilustrador, já tem uma pista enorme o que ele tem que fazer. Compreende? Ai meu Deus, o que o senhor quer que eu faça? Olha para o seu dom, criatura, para você ver qual é o seu dom, que você já tem a pista que você precisa para fazer o que você precisa fazer. Então, você percebe que coisas importantes da vida. Qual que é a conclusão? Eu vou absorver a conclusão sugerida pela lição. O tempo com ele é mais importante do que dormir até mais tarde. Por isso eu levanto cedo. Muito bom. Conclusão número 1. Conclusão número 2. Nós estamos reconhecendo que não temos todas as respostas, por isso queremos começar o dia buscando essas respostas nele. E muitas vezes ele direciona o caminho para outro lugar. É igual ele foi conversar com o pai, tendo saído cedo da casa do Pedro, onde ele estava alojado. Todo mundo estava procurando. Na época, inclusive, era uma atitude deselegante você sair da casa de quem te hospedava sem avisar. Culturalmente, Jesus rompeu a cultura, saiu para orar sozinho. Aí Pedro encontrou e falou assim, todos estão à tua procura. E ele falou assim, eu estava com meu pai, eu estava orando, eu estava sozinho. E a multidão já estava esperando ele para pregar. E o pai, na oração, disse que ele não iria atender aquela multidão naquele dia, que ele iria se dirigir para outro lugar. Ou seja, a oração pela manhã, ela mostra que é mais importante você estar com Deus do que estar dormindo. Ela mostra que você não tem todas as respostas e que você precisa da direção do dia. E como é que você vai ter a direção do dia já quando o dia já está na metade, já está no final? Quando você já fez um monte de besteira, enfiou os pés pelas mãos, fez um monte de coisa que sob a orientação de Deus você não faria se orasse pela manhã. Entende? E aí termina aqui a terceira argumentação, usando aqui a própria lição. Nós estamos reconhecendo que a nossa vida pertence a Ele quando nós o buscamos no início do dia. Eu não tenho coragem de atravessar esse dia sem estar nas tuas mãos, porque a minha vida te pertence. Sensacional. Ou seja, eu não sou simplesmente incoerente quando eu não o busco pelas primeiras horas do dia. Além de ser incoerente, sou inconsequente. É muita coragem. Né? É querer enfrentar o diabo de peito aberto, mano, sozinho, sem a direção divina. Só de pensar que... É quase um suicídio. Só de pensar que nós muitas vezes fazemos isso, né? 70% dos nossos jovens fazem isso todo dia. Começam o dia sem Deus. Já pensou? A gente acabou de ver uma pesquisa sobre isso, muito triste. Ele vai te dizer assim, né? Consagre-se a Deus pela manhã, faça disso sua primeira atividade e ore dizendo assim, ó, toma-me, ó Senhor, para ser teu inteiramente. Disponho todos os meus planos aos teus pés, usa-me hoje para o teu serviço. Assim, dia após dia, você poderá entregar sua vida nas mãos de Deus e ele será cada vez mais moldado. Ela será cada vez mais moldada segundo a vida de Cristo. Eu acho que a gente tem benefícios e muita motivação no próprio Jesus para a gente decidir, quem sabe aqui, encontrar Deus todo dia pela manhã cedo. Você não acha, não? Então fica aí fica a dica aí. Tem até a oração que você tem que fazer, mano. O negócio tá muito fácil. Tá demais. Vamos lá, terminando aqui. Nosso tempo também já foi, já passamos aqui. Mas vai lá, vamos dar pra terminar aqui. Ocupados demais para Deus. Eu até ouvi algum tempo atrás, eu li um livrinho um tempo assim lá no colégio. Era um livro ensinando como a importância de aprender a dizer não. E dizendo que enquanto a gente não aprendesse a dizer não para muitas coisas, Jesus disse não para uma coisa aparentemente muito boa, que era pregar, imaginou? A gente ia continuar sofrendo. E nesse livrinho tinha a seguinte frase, né? Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. E é verdade. Ocupados Rapaz, demais. você tá hoje um homem das frases, né? Você tá assistindo o Odailson. Odailson, segura essa daí, ó. Brincadeira. Não consigo, esses caras são demais. Estão em outro nível, os caras aí. Vamos lá. Ocupados demais para Deus. Vamos terminar aqui. Eu queria ver vocês aqui. É verdade isso, a gente sabe, tem um contexto urbano, às vezes até no ambiente no interior, não importa, rural, mas será que a gente está realmente de fato muito ocupado para que a gente não busque a Deus? Considerações finais de vocês, eu queria ouvir aqui o resumão, o consenso de chegado nessa lição aqui, que recado vocês querem dizer para a nossa juventude aí? Eu acho, da minha parte, né, eu sou desbravadora também, então
É só lembrar o que a gente repete todos os domingos. A lei do desbravador ordena-me observar a devoção matinal. Tá ali, que nem o pastor falou, tá fácil demais. Tem aqui a Ellen White falando o que a gente ora, o horário, né? Dedicar nossas primeiras horas do dia a Deus, né? E isso é colocar sob perspectiva. A gente não pode dizer, estou muito ocupado para orar, estou muito ocupado para observar a devoção matinal. Porque essa é o essencial, é a prioridade. Ninguém nunca tá ocupado demais, sei lá, pra comer. Você sempre dá um jeito de comer alguma coisinha, né? Ou pra beber água, enfim, o básico. E orar, a devoção matinal, ela é o básico. E como o pastor colocou, você vê na sua rotina, é a primeira hora do seu dia. Então, é colocar Jesus no altar da sua vida, né? Colocar ele em primeiro lugar. É fazer o básico bem feito. E se você tá ocupado pra Deus, cara, que nem o pastor acabou de falar, né? Essa frase, tempo, né? Vai viver perdendo tempo. Você não vai ter direção, você vai tomar decisões equivocadas, porque você não vai ter direcionamento, você não vai saber nem o que realmente é a vontade de Deus. Então, às vezes, quando você precisa saber a vontade de Deus, você vai poder até orar no momento de necessidade. Só que por você não ter comunhão, muitas vezes você não vai reconhecer a voz de Deus. Melhor ouvir todo dia. Então, se você ouve todo Mais dia, fácil. você vai conhecer, você vai saber. Porque no momento de necessidade pode ser que você ore e Deus até responda, mas você não escute, você não dê atenção. Então é fazer aí desbravador, é o básico bem feito. Segue a lei do desbravador que é sucesso. Sensacional. Renanzão, considerações finais aí. Rapidinho. Olha, a minha conclusão é que é a primeira frase da sexta-feira, né? Você está ocupado demais para passar tempo com Deus? Então, minha conclusão é essa. Qual é a reflexão que eu estou fazendo diante das prioridades que eu coloco na minha vida? Porque qualquer pessoa que arranja um emprego, está passando dificuldade financeira e arranja um emprego novo, ele levanta a hora que precisar levantar para ir trabalhar. O cara quer passar no Enem, tem uns que chegam atrasado, vira meme na internet, mas o cara levanta a hora que precisa levantar. Então, qual é realmente a sua reflexão sobre o quanto Deus e a sua comunhão com Deus é importante para a sua vida, para que você determinantemente coloque Deus como a primeira coisa que você vai fazer quando você acorda. Então, para mim, a conclusão é sempre essa reflexão. É parar para pensar mesmo e parar para refletir hoje. Você que é jovem, para pensar. O quanto realmente eu estou colocando Deus como prioridade na minha vida para que eu dedique a primeira hora da minha manhã, acorde mais cedo se for necessário. Se for necessário, nem durma para passar uma vigília com Ele. Mas Deus é prioridade na minha vida. Se você fizer isso, você vai conseguir enxergar o quanto Deus vai fazer parte da sua vida e a sua vida vai ser repleta de coisas que você nem consegue imaginar. Muito bom. Duduzão, considerações finais aí. Uma das frases que a gente mais escuta hoje, das pessoas de um modo geral, é: não tenho tempo. Uhum. Eu não vou aceitar esse cargo da igreja porque não tenho tempo. Eu não vou participar da missão da igreja porque eu não tenho tempo. Se eu soubesse, pastor, a vida corrida que eu tenho. Aí uma vez eu respondi para alguém e fui até contundente. Eu falei assim: então beleza, eu sirvo a Deus porque eu sou desocupado. Eu não tenho o que fazer. Todo pastor não passa de um monte de desocupado. Todo irmão que dá estudo bíblico, sabe o que faz? Que é vagabundo. Tem Então, tempo de sobra. Fazer a obra é coisa para vagabundo, que você acabou de me dizer. Gente que não tem o que fazer. E Deus não está procurando gente que não tem o que fazer. Deus está procurando os ocupados. Só que no meio das suas ocupações você tem a prioridade. É o reino de Deus e a justiça. Então, não vai colar para Deus, assim como não cola para mim, o fato de não ter tempo. Vira para tua mulher e diz assim: eu não tenho tempo para você. Acabou seu casamento, irmão. Vira para os teus filhos e diz assim: filho, papai está trabalhando muito, eu não tenho tempo para você. Teu trabalho é prioridade no lugar dos seus filhos, teu trabalho é prioridade no lugar da sua mulher. Seu relacionamento com os filhos vai deixar de existir, seu relacionamento com a mulher vai acabar. Você vai terminar sozinho, sem filhos, sem família. Por quê? Porque você fez a escolha errada. Ou seja, Deus não está procurando vagabundo, mano.
Se os vagabundos quiserem vir, serão bem-vindos. Aquele que vem até ele, nenhum de nenhum modo lançarei fora. Se você não tem o que fazer, Deus também te quer. Mas Deus está procurando você que é ocupado mesmo. E a sua desculpa de ser ocupado não cola, não funciona. Ah, hoje é muito difícil. Não é, mano. Difícil era no passado. Se eu fosse fazer o culto hoje de manhã, eu ia ter que oferecer um sacrifício. Eu ia ter que matar um cordeirinho. Hoje eu tô meio duro, seria uma rolinha, né? Uma pomba. Então os pobres ofereciam o bolo e tal, não sei o que, era cada um segundo a sua espécie. Então, o sacrifício era seu culto da manhã. Hoje o cordeiro já morreu, irmão. Ressuscitou. Comemoramos isso ontem, né? Esses dias na Páscoa, né? Sim. Hoje você só tem que orar, mano. Você não tem que matar o cordeiro. Ele já foi morto. Cara, tá mais fácil. Deus facilitou a nossa vida. E a gente tá criando mais dificuldade do que o povo no passado, do que o Jó que levantava para oferecer 10 sacrifícios, um por cada filho de manhã. Dá até para cantar um hino, né? Muito legal. Então fica a dica aí, inclusive queria pedir, Paulinha, ora com a gente aí, para que a gente entenda que realmente não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo, é viver correndo atrás do vento, cara. Então, quando Deus é nossa prioridade, as demais coisas vão ter seu devido lugar. Ora com a gente aí. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigada por este momento de estudo da palavra e que possamos colocar isso em prática em nossas vidas, que Amém. nós possamos entender que o Senhor é a nossa prioridade. Amém, Senhor. O Senhor deve estar acima de todas as coisas. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Paulinha. Obrigado, Renan. Foi top demais. Valeu, Dudu. Valeu, Fabrício. É Tamo demais, junto aí hein? nas redes sociais. Manda o link Muito de bom. compartilhar esse podcast, tá aí, mano. cara. Compartilhar Já nas minhas vai redes lá. também. E obrigado a você também que acompanha a gente até agora aí, esteve aí acompanhando, assistindo. Esperamos que ele tenha sido útil para você, tenha te motivado, tenha feito você parar e pensar naquilo que realmente é importante. Vai continuar com essa desculpinha aí, não tenho tempo. A gente tem tempo sim para aquilo que é importante. E Deus não é só importante, Ele é o primeiro e deve ser também o último, mais importante na minha e na sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe. Não esquece de compartilhar esse conteúdo aí, tá bom? Aqui vai lá no Paulista Leste, compartilha, não somente assiste, faz tudo que você puder para alguém também ter um momento aí a sós com Deus, motivação para buscar e fazer de Jesus o seu modelo de busca e de adoração nesse altar. Ele é o nosso modelo padrão para tudo, para ter poder, para a gente ter uma vida que seja uma bênção aqui onde a gente estiver, tá bom? Que Deus te abençoe, compartilhe esse conteúdo e nos encontramos em breve aí, tá bom? No próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá, tchau!